nesse vídeo eu vou te mostrar locais imperdíveis para quem gosta de história e arqueologia que você precisa conhecer no Peru. Eu sou André Barreto e junto da Luana Azevedo, nós somos historiadores medievalistas que levamos pessoas para conhecer diferentes lugares do mundo e vivenciar na prática sua história. Um lugar que vale muito a pena visitar é o Centro Cusco de Arte Nativo, que fica na cidade de Cusco e que a gente pode ver danças típicas dos pueblos. Sacsayhuamán é um lugar muito legal, próximo da cidade de Cusco, que vale muito a pena você conhecer. Esse sítio arqueológico fica a 3.700 metros de altitude, ou seja, é um pouquinho mais alto de Cusco, e lá você tem uma vista panorâmica da cidade. Esse sítio arqueológico foi construído no século XV pelo imperador Inca Pachacuti, e ele compõe um desenho que forma junto da cidade de Cusco, que é a cabeça do puma. E o puma é um animal sagrado para a cultura inca. Então é muito interessante observar a posição dessa fortaleza, ocupando a cabeça do puma com uma vista panorâmica para o resto da cidade. Aqui também é possível ver a engenhosidade dos construtores incas, porque tem blocos de 9 metros de altura que estão encaixados perfeitamente ali. Vale muito a visita e é um lugar muito interessante de se conhecer. Próximo de Sacsayhuamán, nós temos o sítio arqueológico de Kenko. Esse é um dos maiores huaca, ou seja, locais sagrados. Aqui nós temos diferentes tipos de cerimônias religiosas que eram exercidas, assim como até mesmo a mumificação. O nome Kenko foi dado pelos espanhóis quando chegaram ali, porque significa labirinto, devido aos caminhos sinuosos esculpidos em um único bloco de rocha. Outro local muito interessante que você precisa conhecer é Pucapucara. Pucapucara significa fortaleza vermelha, devido ao tipo de rocha que foi usado ali, que dá um tom avermelhado para as pedras. A fortaleza servia como um ponto de descanso para as pessoas que estivessem andando pelo caminho Inca. Pucapucara foi também construído, provavelmente, pelo imperador Inca Pachacuti. Mas Pucapucara era um local onde as outras pessoas descansavam ao longo da estrada Inca. Próximo a ela existe o sítio arqueológico de Tambo Machai, e esse local era onde o imperador e a sua corte descansariam caso estivessem também caminhando por essa estrada. Tambo Machai significa local por onde a água passa, e também era um local de culto à água, muitas vezes chamado de banhos do Inca, ou seja, banhos do imperador, porque Inca era o imperador. Em Tambo Machai, a gente encontra canais e aquedutos que funcionam até hoje. Então, se você gosta de ver esse tipo de arquitetura antiga ainda funcionando, esse é o lugar perfeito para você visitar. No centro da cidade de Cusco, você pode visitar Coricancha. Coricancha significa recinto de ouro ou local dourado. E ele foi construído em 1438 após uma importante vitória do imperador Inca Pachacuti. A partir dessa construção, Coricancha passou a ser o mais importante templo do sol de todo o Império Inca, sendo a entidade do sol um deus chamado Inti, que também é um dos deuses mais importantes dessa cultura. Nos séculos 16 e 17, foram construídas outras estruturas por cima do templo devido à colonização, como por exemplo o convento de Santo Domingo, o que acabou ocultando completamente o Templo do Sol por muitos séculos, até que em 1950, com um terremoto, foram reveladas as antigas estruturas do templo, e hoje é possível visitar tanto o convento de Santo Domingo quanto Coricancha, que existem no mesmo lugar. A cerca de 40 minutos de Cusco, você pode visitar o vilarejo de Chinchero. Essa região contém traços de habitação de 2.000 anos, sendo que, durante o Império Inca, a região foi incorporada ao Império. Chinchero já era um importante centro de reunião dos povos que viviam na região desde tempos pré-colombianos e pré-incas. E contém, dentro da zona arqueológica, 3 santuários e uma igreja colonial que foi construída lá durante o século XVII. Outros 2 locais que vale muito a pena você conhecer e que ficam próximos uns dos outros, então você consegue aproveitar fazendo o mesmo passeio, são as Salineiras de Maras e os Terraços Agrícolas de Morai. As Salineiras de Maras estão ativas desde 1000 anos antes de Cristo e são, até hoje, uma importante fonte de renda dos pueblos locais. Quando você visita, você pode inclusive adquirir produtos e amostras desses tipos de sais que são extraídos dali diretamente desses produtores. Já os terraços agrícolas de Morai são uma técnica tipicamente inca. Os terraços, que compõem diversas alturas diferentes, reproduzem diferentes tipos de climas. E isso é muito interessante porque reflete toda a pluralidade agrícola do Peru. Para quem gosta de natureza, reservei um local especial, a Laguna Humantay. Essa lagoa, ela fica a 4.200 metros de altitude acima do nível do mar,
então tem que se preparar um pouquinho para fazer ela. E ela é formada a partir do degelo da neve das montanhas que estão em volta dela, que formam essa lagoa. É muito bonito, é muito legal, e se você quiser realmente fazer a lagoa, tem que se preparar. Por isso que aqui no canal nós já deixamos um vídeo de como se preparar para a altitude, é importante para quem quiser ir fazer essa trilha. E eu também vou deixar um outro vídeo aqui na descrição, que é como realmente é fazer essa trilha da Laguna. Um pueblo que fica dentro do Vale Sagrado e tem uma história muito interessante é Ollantaytambo. O nome dessa cidade é uma combinação de duas palavras, Ollantay e Tambo, sendo que Tambo significa lugar e Ollantay é um nome, ou seja, local de Ollantay. A cidade tem esse nome porque ela foi construída por um guerreiro, um general muito importante do Império Inca chamado Ollantay. No entanto, ele construiu a cidade porque ele estava se refugiando do imperador porque ele amava a princesa. E tem toda uma história de amor muito legal que foi publicada no século XIX em Quechua, que conta essa história de amor entre Ollantay e a princesa Inca. E o próprio vilarejo é muito agradável de se visitar, com restaurantes maravilhosos, no meio da natureza, e é uma delícia de andar por ali e curtir a cidade. E para finalizar, é claro que não pode faltar Machu Picchu, que é uma das 7 maravilhas do mundo, que todo mundo quer conhecer e realmente é incrível. Nós temos um vídeo só sobre Machu Picchu aqui no canal, e é um lugar que vale a pena você ir com o tempo. A gente, quando vai com os grupos, fica pelo menos 4 horas lá, porque tem muita coisa para ver e muita história para contar. E essas são as nossas sugestões de passeios que são imperdíveis para você fazer no Peru, especialmente na região de Cusco e do Vale Sagrado. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal e de seguir a gente no Instagram, e eu te vejo no próximo destino.